A gente olha junto aqui, ou seja, aqui para mim a plataforma é um pouco diferente para vocês, não sei como vocês fazem o documento lá. Até para alguns períodos eu postava para não subir em arquivo PDF, justamente porque tem um arquivo editado lá, o pessoal copiava do arquivo que fazia, copiava lá para ser ali. Mas todo mundo começou a reclamar de que era melhor colocar a possibilidade de subir PDF, mas eu não sei como que ela aparece para vocês. Depois a gente olha aqui certinho no intervalo, a gente vê e resolve o segundo. Até, pessoal, só justificando aqui, só liberou para mim a disciplina de vocês ontem, por isso que eu postei somente ontem os materiais lá de pré-aula, pós-aula, aula. Eu só consegui fazer o upload na plataforma ontem, porque até então a disciplina de vocês estava fechada. Né? Então eu não tinha como fazer, por isso que na primeira semana eu compartilhei dentro do WhatsApp, porque eu não tinha como fazer isso. Mas aí ontem mesmo o que eu já fiz? Nós temos basicamente 14 encontros. São 6 de conteúdo, depois nós temos uma primeira avaliação, mais 6 conteúdos na segunda avaliação. O que eu já fiz? Eu já disponibilizar o pré-aula até o sexto encontro nosso, que é pré a primeira avaliação. Aí até a semana que vem a gente disponibiliza tudo que eu tiver lá de material relacionado ao pré e pós-aula, porque isso vocês já podem acessar, já podem. Eu vou ter uma interação com o que nós vamos tratar em cada um dos nossos 12 encontros, né? E aí, eu só vou atualizando depois em relação aos slides da aula compartilhando com vocês. Tá bom? Ele é toda postada dentro do outro lado. Você sabe, até o programa dentro do programa é a mesma coisa. Você tem que estar postado. Depois a gente vê junto que sim, como a plataforma ela aparece de forma diferente para mim. Eu não sei como que vocês ela aparece. Eu acho que eles formulários fazem questão alguns deles responder, tipo, não tem onde buscar e tal. Eu achei isso, né? Não tem importância, depois a gente vai atualizando. Eu vejo também porque sim, depois eu tenho que entrar para ver se talvez a falha não seja minha. Porque quando eu crio os arquivos lá, as atividades de pós-aula eu tenho que criar como quiz, como questionário, que possivelmente vocês estão fazendo. Pode ser que por equipe eu tenha colocado só como arquivo simples, aí não aparece. Eu acredito que não, mas a gente vê junto depois legal. Vai ficar produtivo. Pode dar. O que eu tinha combinado com o pessoal, né? As atividades de pós-aulas, nós vamos fazer o seguinte: como a coordenação não deu nenhuma orientação diferente, conta toda.
A gente segue com as atividades, podendo constar até a data da prova, porque é quando tem que fazer um lançamento final de notas. O ideal é a gente fazer já ir lançando, mas eu não bloqueio as notas. Então, aqueles que tem aluno que deixa acumular e faz tudo perto das provas, ali tem uma prova de estudo e posta tudo. Beleza. Só que as orientações que ele está dando é para ser feito um lançamento semanal. Por enquanto não foi sacramentado nada nesse sentido. Então eu estou considerando aceitar as atividades dessas primeiras aulas até a data da prova. Então não tem prejuízo nenhum. Tá bom? Pessoal, vamos lá então, né? Boa noite para vocês. Estamos aqui mais um encontro. Temos alguns colegas aí que tivemos semana passada, né? Então, né? Novamente, boa noite. Muito bem-vindos vocês. Meu nome é Gabriel. Sou professor aqui da Unopar já durante esse ano de 2022. Nesse semestre, eu estou com vocês na disciplina de Fundamentos Históricos e Introdução à Ciência do Direito. E, ao caminhar da faculdade, nós vamos nos encontrar aí, se não tiverem meu contato da faculdade, em outras disciplinas e outras oportunidades. Né? Eu gostaria que vocês se apresentassem, se gostavam, só para a gente se conhecer. O que eu pedi para os colegas da outra sala? Falar quem é, de onde é, o que faz, o que deixa de fazer, o que espera do direito, por que ter optado pelo curso de direito, né? Quais são as projeções futuras, ou não, é só uma satisfação pessoal. Né? Vamos lá, por favor. Quem quer começar? Pode começar? Oi, mesmo. Você mesmo, depois. Boa noite, professor. Gabriel, para me conhecer. Os demais alunos também, né? Como se diz, acho que eu sou mais velho de todo mundo. Mas meu nome é Valmir, moro aqui em Itajubá, né? Depois da pandemia vim para Itajubá, então estou em Itajubá. Né? Não tenho faculdade, né? Depois praticamente de 40 anos que eu voltei a estudar. E estou aí, vou enfrentar o curso de Direito. Por que Direito? Não sou melhor que ninguém, estou aqui para aprender. Mas eu trabalho para a Voz Advogados, né? Nós temos escritório em Paulínia, Campinas, Santos e Curitiba. Hoje nós temos uma média mais ou menos de 129 clientes por mês, né? Uma média de 126 audiências por semana. O que você faz na Voz? Eu trago os clientes para o escritório. Tá? Então, eu tenho uma média mais ou menos de... Você pode ver minha agenda. Uma média mais ou menos de 70 a 100 clientes por dia que eu tenho que entrar em contato. Né? Então, eu vendo todo o serviço do nosso escritório. E aí fui assim, na vida, apanhando, quer dizer, hoje eu sei alguma coisinha de direito, né? Hoje eu discuto com o cliente de igual para igual o que ele precisa, o que eu preciso, que ele tem direito para trazer para o escritório, para depois os nossos advogados terem. Nosso escritório hoje tem 28 advogados. Então, a minha função o que é? É trazer cliente para o escritório de captação. E para isso eu tive que aprender alguma coisa para dizer para o cliente que ele tem direito, né? E vamos fazer isso. Então, hoje, chegou um certo ponto que o escritório fica me cobrando, eu curso de direito que eles querem colocar eu para dentro do escritório. Então, a idade que eu tenho, então, vamos enfrentar, né? Então, estamos aqui para aprender cada vez mais, né? Porque... Não, legal. Seja bem-vindo. Eu sou o Rogério, eu fui bacana pouco tempo atrás, depois eu resolvi fazer concurso e depois caí na área imobiliária. Eu sou corretor de imóveis, junto com o sócio, e fiz direito imobiliário no ano passado, uma pós-graduação, de formação em contabilidade. E me interessei bastante pelo assunto e acho que ele estava agregando bastante no serviço. Ah, sim. Sim, legal. Bem-vindo, Rogério. Os colegas nós já vimos conversar semana passada. E assim, a nossa disciplina, né, voltando já e dando continuidade ao tema, ela é uma disciplina bem simples, né? Bem simples, mas bem introdutória, né?
Quando nós falamos de fundamentos históricos, e depois nós vamos avançar já um pouco para a parte de introdução, nós queremos dar assim, para vocês os elementos, né, que mostram que o direito ele não simplesmente é algo novo. Né? O direito basicamente sempre existiu. Só que ele existiu de várias formas. Né? Ele se permeou na sociedade, a gente coloca que o direito ele existe desde quando o homem é homem, desde quando o homem ele se resolve viver em comunidade, e aí ele se posiciona como, num primeiro momento, como um instrumento de harmonização social, de pacificação. Por isso que quando a gente vai falar um pouquinho mais à frente lá, talvez ali pelo sexto, até mesmo já passando para o sétimo encontro, nós vamos falar da norma jurídica, né? A gente vai falar sobre a estrutura da norma jurídica. O que é a norma jurídica? E aí, a norma jurídica ela traduz aquilo que para nós hoje é o direito. Então, é a provocação que eu fiz com vocês, e até a postagem lá no pré-aula, no pós-aula, que eu também, foi justamente para colocar o quê? O direito, basicamente, a gente traduz ele como lei. Então, o que é o direito, sabe? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é a lei. Né? E se a gente for levar para aquilo que é a função da lei, a gente vê que a lei, além do instrumento de regulação, mas é um instrumento de pacificação social. Por que pacificação social? Não só pelas normas de direito penal. A gente fala da repressão a crime, né? A punição às condutas ali antijurídicas, ou seja, aquelas condutas que não são esperadas ou que não devem acontecer. Quando a gente pensa em norma jurídica criminal, a gente pensa nisso. Mas a norma jurídica, no contexto geral, quando a gente pensa em lei, é de pacificação, de regra, de ordem. Trazer ordem à sociedade. Então, quando eu penso em normas de direito civil, eu também penso em ordem, né? Em organização. Né? Existem pessoas naturais, existem pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas podem se comportar assim, as pessoas naturais podem se comportar assim. Para eu casar, para eu estabelecer uma união com uma pessoa, tem as regras civis. Para eu morrer, para eu deixar o patrimônio para alguém, existem as regras civis. Então, o direito é um contexto geral, um instrumento de harmonização, de pacificação e de normatização social. Colocar regra, colocar norma. Ou seja, criar naquela sociedade uma organização. E aí, a partir dessa ideia, que talvez é mais clara hoje para nós, quando a gente leva isso lá para o passado, e a gente pensa lá naquelas primeiras comunidades, e aí a gente passou a estudar na última aula, nós vimos ali as primeiras ali, as premissas de uma organização social mais estruturada. Nós falamos ali do povo hebreu, nós falamos lá dos hindus, dos chineses, dos japoneses, dos hindus, qualquer civilização antiga possível, né? Da Mesopotâmia, do Egito. Qualquer estrutura, né? A gente pensa em antigo, assim, de povos antigos. Se a gente for pensar até nos indígenas aqui do Brasil, antes da chegada dos portugueses, né? Os índios, eles viviam em comunidade, em tribo, não viviam? Tinha regra, não tinha? Como se davam em casamento, como que eles respeitavam o cacique, o pajé, como que era a forma de relacionamento deles talvez com outras comunidades, ou como era os sinais lá, de guerra ou de conflito entre as comunidades indígenas. Então a gente vê que o direito não é nada moderno, não é nada novo e não é nada normatizado inicialmente. A normatização, a positivação, quando a gente fala que o direito passa a ser algo escrito, da forma que a gente tem hoje dentro de um código, né, uma lei escrita, isso é algo novo, isso realmente é algo recente quando a gente pensa na história da humanidade. Mas o direito, né, esse instrumento de controle social sempre existiu. Pode entrar. Então, o direito ele sempre existiu na sociedade. Né? Sempre existiu e sempre vai existir enquanto desejarmos que nós tenhamos uma convivência harmônica e pacífica. Certo? E aí, nós começamos a trazer, então, na última aula, alguns elementos sociais, né, de
indícios daquilo que a gente tem hoje na concepção de direito, mas que nós visualizávamos, ou poderíamos visualizar, nas comunidades antigas, né? Naqueles povos antigos. E aí foi o convite que eu fiz para vocês lá no pós-aula, era de pegar, né, qualquer filme, qualquer série que fazia menção, que representava uma vida antiga, esses indícios de direito. Então, por exemplo, os Vikings lá, Ben-Hur, Gladiador, 300 de Esparta, qualquer filme ou série nesse sentido, para que vocês pudessem ver os elementos de organização social, como o direito se comportava, como aqueles povos colocavam o direito em evidência. Né? E aí, só compartilhando com vocês como que essas coisas ficam nos detalhes e como isso influencia nos dias de hoje. Né? Por exemplo, direito de propriedade, uma garantia constitucional. Se a gente abrir o artigo 5º da Constituição, que é a lei máxima do nosso país hoje, se a gente pensar uma pirâmide normativa, uma estrutura de hierarquias de lei dentro do Brasil, a Constituição Federal brasileira é a lei máxima. Todo o sistema de validade ou de vigência de lei tira a sua validade, né, a sua regramento diretamente da Constituição. Então, sendo a Constituição a lei máxima, lá dentro, né, se vocês não sabem, né, mas lá dentro tem um artigo, chamado artigo 5º, que é extremamente importante para não só nós, acadêmicos de direito, mas é importante para todas as pessoas, porque esse artigo 5º da Constituição, ele vai tratar dos direitos e garantias individuais. E lá vai trazer um rol de direitos que são deferidos, né, a todos os cidadãos e também aos estrangeiros que estão em território brasileiro. Senhor, pessoal, eu tenho atenção cliente aqui, mas estou equalizando as agendas para que eu não possa mais atender de noite. Não, fique à vontade. Quem quiser sair, banheiro, tomar água. Não, só ficar. Mas eu equalizo para que não aconteça mais isso. Não, desculpe. Então, lá dentro da Constituição, nós temos um artigo 5º que vai tratar desses direitos e garantias individuais. E como um direito de garantia individual assegurado pela Constituição, nós temos lá o direito de propriedade. E o que é o direito de propriedade? A possibilidade de alguém ter uma coisa. Né? Quando a gente estudar lá o direito, vocês estudarem direitos reais, vai ter uma relação entre direito obrigacional e direito real. Quando a gente fala de direitos obrigacionais, é uma relação entre duas pessoas. Um contrato. Eu faço um contrato com o John. Um contrato de prestação de serviço, um contrato de locação. É uma relação entre nós dois. Direito privado? Oi? Direito privado? É um direito privado, está dentro do direito privado. Privado pelo direito privado. Mas quando eu falo do direito de propriedade, eu não estou falando mais de uma relação entre duas pessoas, mas é a relação entre uma pessoa e uma coisa. Então, quando a Constituição ela garante o direito de propriedade, ela estabelece uma relação, uma proteção de direitos entre uma pessoa e uma coisa que é dela. E sobre essa coisa, ela vai ter o direito de usar e gozar e dispor dessa coisa da forma que ela quiser. Então, meu carro, eu faço dele o que eu quiser. Se eu quiser cuidar dele, eu cuido. Se eu quiser arregaçar com ele, eu arrebento. Se eu quiser vender ele, eu vendo. É meu, minha coisa. E aí a gente pensa, beleza, direito de propriedade parece que é algo natural. Mas de onde vem esse direito de propriedade? A gente vai ver que está lá numa noção histórica. A gente vai, no próximo encontro, talvez, a gente vai falar sobre direito de propriedade, que vem lá do direito romano. Mas por que eu estou falando dele isso hoje? Porque lá no quem já assistiu, e só para vocês também entenderem um pouco de como essas influências vêm lá do passado para o dia de hoje, lá no filme Gladiador, tem uma cena lá que é muito legal, que mostra isso indiretamente. Vocês já perceberam, quem assistiu, depois que assistir de novo, percebe isso. Aonde ele vai, ele leva uma imagenzinha da esposa dele e do filho dele.
todo mundo acha legalzinho, tem que ir lá, né? Como se fosse um retrato. Mas qual que é o sentido daquilo lá? O sentido daquela cena, daquelas imagens, é justamente de uma veneração. Né? Igual, né, na religião cristã, no catolicismo, existem as imagens, existe a veneração às imagens. Para o povo romano, existia também a veneração das imagens. Mas a veneração das imagens significava as pessoas do seu lar, os seus familiares falecidos. E qual que é a importância disso? Lá em Roma, né, pensando na cultura antiga, quando havia o falecimento de parentes, né, dos seus familiares, essas pessoas eram enterradas dentro da sua propriedade, da sua extensão territorial. E se eles consideravam que os seus familiares eram as divindades do seu lar, então, se eu enterro os meus pais ou o meu filho dentro de um espaço territorial, aquele espaço passa a ser protegido pelas divindades do meu lar. Então, eu tenho que proteger aquele espaço contra qualquer outra pessoa, porque naquele espaço estão os deuses da minha casa, que é a minha família. E aí surge a ideia do quê? Da propriedade. Ou seja, de que aquela terra eu posso me obstar a qualquer pessoa, porque ali está aquilo que é o mais valioso, que é os deuses do meu lar. Então, você vê, a ideia de propriedade nasce de uma cultura pagã lá de Roma antiga e reflete nos dias de hoje. Então, quando a gente fala, fundamentos históricos, é perda de tempo, né? Não é perda de tempo, né? Mas dá para nós um pouco de noção de como esses institutos do direito vieram sendo evoluídos ao longo da história e hoje se permeiam na nossa sociedade através das leis comuns que nós temos. Então, essa é a importância. E aí, aquela primeira aula foi justamente esse convite para vocês, para a gente tomar esse primeiro tipo de contato com esses povos antigos e como o direito era visto, como era transpassado por eles. Beleza? Então, só para a gente recapitulou e agora para a gente dar um pouco de sequência. Na aula de hoje, a gente vai falar basicamente de uma outra cultura que gera uma grande influência sobre não só o direito, mas sobre toda a cultura ocidental, que é a Grécia, né? A cultura grega. Nessa aula nós vamos falar sobre Grécia, e talvez na próxima nós vamos falar um pouquinho sobre Roma. Nas próximas sequências, a gente for pensar, se vocês olharem lá no aba de vocês, a disciplina nossa, basicamente ela é fragmentada em, como chama mesmo? Sessões, né? Então, as 3 primeiras sessões, a gente falou dos povos antigos, Grécia e Roma, depois a gente vai falar sobre a formação dos estados modernos, né? No período da Idade Medieval, que é logo após a queda do Império Romano. Depois a gente vai falar sobre a formação dos estados modernos, e aí a gente vai evoluindo até para a gente entrar na parte de introdução à ciência do direito. A gente vai falar propriamente da norma jurídica, da estrutura, hermenêutica e tudo mais. Então, só para vocês terem uma visão do que a gente vai traçar daqui em diante. Então, falando um pouco da Grécia, né? A Grécia, como eu havia falado, ela é uma cultura extremamente importante, estudos sobre ela, porque não só para a ciência do direito, mas para toda a cultura ocidental, ela traz grande influência. E ela traz uma grande influência, principalmente pelo desenvolvimento do pensamento filosófico grego. Se eu perguntar para vocês aqui, fala o nome de um filósofo famoso. Aristóteles. Aristóteles. Qual outro? Foi jogador da seleção brasileira, Sócrates. Discípulo de Sócrates, Platão. Platão, imagina uma escadinha. Platão foi aluno de Sócrates.
e Aristóteles foi aluno de Platão. São os três expoentes da filosofia, né, que a gente tem aí, todos eles advindos da formação grega, né? Eram gregos. Então, a gente traz algumas ideias que se permearam ao longo dos anos através da filosofia, o desenvolvimento da filosofia, né? O conceito que nós temos hoje advém da Grécia, né? E nós vamos identificar hoje outros elementos dentro da cultura grega que são importantes para a nossa discussão hoje. Entre eles, a própria ideal de democracia, né? A ideia de democracia, a gente vai falar um pouco mais adiante, ela tem a sua fundamentação na Grécia, especificamente na cidade de Atenas. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala na Grécia, né, e aí isso aqui até então, nessa parte inicial, não tem muita vinculação para nós direito, mas ela é dividida, se a gente fosse pensar em estudar a história da Grécia, ela é dividida em períodos. Existe um período que não existe registro, e existem os períodos que são mais evidentes dentro do estudo da história da Grécia, né? Então, nós temos lá um período que a gente fala de pré-homérico, que vai estar relacionado justamente à formação do povo grego. Nós vamos falar um pouquinho dele. Nós temos um período classificado como homérico, que é a vida em torno dos gêneros. Nós vamos ver o que são esses gêneros. O arcaico, que vai do 8º ao 6º século antes de Cristo, quando iniciam-se as guerras pérsicas, um período clássico, um helenístico e um período romano. Então, se a gente fosse dividir a história da Grécia, seria basicamente essa classificação aqui. Qual que vai ser importante para nós aqui? O principal deles é o clássico, que é onde se desenvolve todo aquilo que a gente conhece de Grécia hoje, basicamente, se desenvolve nesse período clássico. Inclusive, a parte da filosofia grega está dentro do período clássico. O período homérico aqui, alguém deve se recordar, eu ia falar de Homero, das Ilíadas, as histórias lá de Odisseu e tudo mais. Então, o que se conhece da Grécia, referente ao período homérico, é o que está na Ilíadas. Então, você, aonde que está noticiada a história grega? Onde está narrado? Nas Ilíadas. Então, aquela mitificação, aquela questão dos deuses, toda aquela construção sobre a mitologia grega, ela vai estar justamente nesse período homérico, que é onde vão se envolver com esses pontos das Ilíadas. Beleza? Então, vamos lá um pouquinho adiante, né? Então, quando a gente fala da estrutura da Grécia, né, e a gente vai falar da formação da Grécia em si, do povo grego, a gente vai ter esse período clássico como o período mais assim, famoso da história grega, mas a gente precisa ir um pouquinho lá para o passado, né, ali no período pré-homérico e homérico, para entender como se formou esse povo grego, né? E o povo grego, como qualquer outra comunidade antiga, ela se formou a partir de pequenos grupamentos, né? Então, quando a gente pensa numa civilização, seja de qualquer maneira, se a gente fosse pensar até aqui da América do Sul, né? Os maias, os incas, os índios, nenhum deles, do nada, surgiu como uma grande comunidade, como uma grande civilização, né? A estrutura de qualquer comunidade ela se forma a partir de pequenos grupamentos que vão se organizando, né, criando laços e estruturas sociais, e aí vão se formando as comunidades. Na Grécia, isso não foi antigo. E é daí que surge né, a palavra genes, ou gêneros. O que significa os gêneros? Né? Os gêneros são essas primeiras unidades civilizatórias do povo grego. Então, quando a gente pensa nos primeiros grupamentos de pessoas dentro da Grécia, a gente vai traduzir isso, em vez de falar tribo, que é só uma questão de nomenclatura, a gente vai falar em genes, ou gêneros, né, como aparece dentro da doutrina, ou dentro da história colocada como isso. Né? E o que diferencia a Grécia, né, nessa evolução desses povos, desses gêneros, para a história de outras comunidades? Né? Quando nós pensamos em povo,
né? E hoje a gente traz os elementos da formação de um Estado. Então, lá para frente, quando a gente for estudar o Estado, né, a formação dos Estados, né, aquilo que constitui o Estado, a gente tem território, povo e governo, que pode ser traduzido também pela soberania, né? Então, são os elementos que constituem o Estado. Quando a gente fala em povo e território, a gente pensa no povo junto no mesmo local, no mesmo espaço, que caracteriza, assim, então, o Estado. Então, quando fala povo brasileiro, é todo brasileiro, a gente tem um limite territorial e as pessoas que moram dentro deste limite territorial, né, de forma bem grosseira, assim, são brasileiros. Quando a gente pensa lá no povo dos povos antigos, a gente tem o primeiro obstáculo ali, que é a questão de limites territoriais, né? A formação que nós temos hoje em mente dos estados, com seus limites bonitinhos lá, e cada um respeitando o limite do outro, é uma construção recente, se a gente for pensar, né? Ali do século XV, essa questão de limite territorial. Tem que pensar que quando fizeram lá a divisão da África, criaram limites, né? Pelos tratados. Então, essa questão de fronteiras é algo da história moderna, não é algo da história antiga. E aí a gente tem o quê? A ideia de povo, né, de cultura vinculada às pessoas, e não necessariamente ao limite territorial. E isso se comporta de forma diferente na Grécia. Por quê? Quando a gente pensa, por exemplo, Egito, né? Os egípcios, existia-se uma certa ideia daquilo que era o território egípcio, em que pese o fato de não ter marcado, gravado os limites, as fronteiras, mas existia aquilo que a gente pega aqueles mapas antigos, a gente consegue ter uma ideia da abrangência do Império Egípcio e tudo mais. Quando a gente fala em Grécia, a gente vê uma descentralização do poder. Então imagina só, quando a gente tinha lá o Império Egípcio, o Império Mesopotâmico, a gente sempre tem uma centralização. Existe um ente central, um governo central, e dali emanam todas as regras para todo o império. Né? Quando a gente pensa na Grécia, a gente vai ver como uma característica muito importante dentro da civilização grega essa descentralização de poder. E é a partir daí que surge essa palavra muito importante para o estudo da Grécia, o conceito de cidades-estados. Por quê? Na Grécia, ao contrário de outras comunidades, essa segmentação da comunidade, da cultura dos gregos, era feita em cidades-estados. O que eram as cidades-estados? Como se fossem estados independentes que representavam a Grécia como um todo. E aí eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Atenas era uma cidade-estado. De guerreiros. Esparta, uma outra cidade grega. Como outras que vão, né, surgem os nomes também. E aí, qual que é o conceito disso para nós na aplicação prática, né? Diferentemente de outras comunidades que existia uma centralização, quando a gente fala da cultura grega, a gente vai falar dessa descentralização. Porque a formação do povo grego se dá através de cidades-estados. E o que isso significa? Que cada cidade-estado tinha sua autonomia e suas características próprias. Então, enquanto, por exemplo, nós vamos ver mais adiante, enquanto Atenas era uma cultura vinculada para a economia marítima, trazia traços culturais, filosóficos, desenvolvimento da filosofia, das relações sociais. Esparta, que era uma outra cidade-estado, ela levava isso para o lado militar. Era uma sociedade certamente vinculada à agricultura, tinha, né, uma formação militar, não utilizava da democracia, mas da monarquia. E eram cidades-estados da Grécia. Então, o conceito de Grécia não estava fixado no Império Grego, mas assim, uma formação de uma cultura grega através dos povos gregos em diversas cidades-estados. Certo?
Então, quando a gente pensa nessa palavra aqui, isso é importante para a nossa compreensão do estudo sobre a Grécia, é que as cidades-estados são essas unidades autônomas. Todas fazem parte da Grécia, mas cada uma vai ter uma autonomia e pode ter uma forma diferente de se desenvolver. Das quais a gente traz Atenas e Esparta como as principais cidades-estados. Então, por isso que quando a gente fala em Grécia, basicamente a gente fala em Atenas e Esparta. Por quê? Como se fosse uma federação. Assim. Sim. Imagina depois. Mas se for pensar, os Estados Unidos ainda usam mais ou menos quase esse padrão em alguns aspectos. Por quê? Porque os estados dos Estados Unidos, eles têm leis, cada estado rege uma lei completamente diferente até da lei do próprio país, por exemplo. Um exemplo, tem estados norte-americanos que têm pena de morte. E outros não. E outros não. Isso. A gente vai ver mais adiante, quando a gente for estudar as universidades, que existe hoje, por exemplo, o Pacto Federativo. Se a gente for pensar o Brasil vai ser falado em estados. Só que todos os estados, né, cada um dos estados, existe a sua estrutura organizacional, né? Existe um governador, existem secretários, existe, ou seja, uma estrutura administrativa. Existe uma estrutura, se a gente for pensar, judiciária, porque existem os tribunais de justiça de cada estado. Mas existe um elemento que vincula todos, que é a ideia de pacto federativo. Então, todos se dirigem ao governo central. De certa forma, que é vedado a separação dos estados. Então, aqueles conceitos de vamos juntar aqui a região sudeste, a região sul, e criar um estado super desenvolvido, um país de primeiro mundo, sul-sudeste. Esquecer o resto do Brasil. Pode acontecer isso? Não. Pacto federativo. Os Estados Unidos funcionam mais ou menos parecido também. Né? Nós temos a ideia dos estados, que tem um pacto federativo diferente. Né? Para o sistema judiciário, para o sistema legal, é possível que haja, né, uma diferenciação da aplicação legislativa. Por isso que tem estados que respeitam determinada legislação estadual do que uma legislação federal. A visualização da lei é diferente dentro dos Estados Unidos. Mas também traz a ideia dessa autonomia estatal. Quando a gente pensa na cidade-estado dele, é semelhante a isso. Pensa no Brasil hoje, cada estado, como se cada estado tivesse uma autonomia para ter sua própria lei, aplicar se é democracia, se é monarquia, se é comércio, se é marítimo, para auto-se-desenvolver, para auto-se organizar, mas que, no final do dia, todo mundo é Brasil. Como se fosse isso. Né? Quando a gente pensa em cidade-estado, é essa figura representativa que a gente tem que criar na cabeça. Certo? Então, a cidade-estado surge ali. Aqui só mais um resumo, né, para sintetizar essa evolução da cultura grega, né? E aquilo que é importante para nós dentro de cada período. Então, nós temos o período pré-homérico, que é um período inicial de desenvolvimento, né? De Creta, né? A sociedade grega, como conhecemos ainda, não havia nem surgido, é só uma ideia do que seria a cultura grega, o povo grego, né? Aí nós temos aqui o período homérico, que vai mais ou menos de 1100 a 700 a.C., né? Que é onde surgiu os registros. E é aquilo que eu falei, está basicamente dentro das escrituras, dentro dos escritos de Homero, dentro de Ilíada e de Odisseia. Né? Então, são as duas obras de Homero que vão trazer informações daquilo que era a cultura grega naquela época. Depois tem um período ali que a história coloca como de obscuridade, que não se tem informação muito clara sobre o povo, sobre a cultura grega, mais ou menos de 1150 a 800 a.C. E aí nós temos aqui o período arcaico, que vai de 800 a 500, que se consolida no conceito político de polis, ou de gens. Né? Polis é uma outra denominação, uma outra forma da gente dizer essa unidade inicial, essa unidade autônoma de sociedade. E aí nós temos aqui o que eu falei, o período clássico, que
que é o período mais importante dentro da história grega, porque é o auge do Império Grego, né, destacando as cidades-estados, Esparta e Atenas, etapa marcada por dezenas de guerras internas, como, por exemplo, a Guerra do Peloponeso, que é uma guerra entre Esparta e Atenas, né, justamente para poder demonstrar qual das cidades-estados deveriam tomar a frente do povo grego, né? Então, a Guerra do Peloponeso foi justamente essa guerra travada entre espartanos e atenienses, né? Justamente nessa disputa de evidências daquilo que seria a condução do povo grego, né? No final da Guerra do Peloponeso, quem vence? Esparta vence, mas tem muito mais prejuízos do que benefícios a vitória de Esparta, né? A guerra não começa diretamente entre Atenas e Esparta, né? Ela começa com um envolvimento ou disputas comerciais entre outras cidades-estados, mas que estavam indiretamente vinculadas a Atenas ou Esparta. Então, criam-se duas, igual todas as guerras que a gente conhece na história, formam-se duas ligas. A Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, e a Liga de Delos, liderada por Atenas. Então, aquele conjunto de cidades-estados vinculado à Liga de Delos, né, que era encabeçado por Atenas, disputam, travam as guerras, né, com a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. No final, Esparta vence, mostra lá justamente o seu poderio bélico e tudo mais, mas, né, o que traz de malefícios para o povo grego como um todo, né? O povo grego, né? E aí, basicamente, o pessoal de Esparta, a gente vê isso no filme lá de 300 de Esparta, né? Partes lá da parte das guerras médicas, né? Que é a guerra dos persas, né? Só que o filme conta uma coisa, eu falo, essa aí eu sei, porque meu TCC foi baseado na guerra médica. Só que o filme conta uma coisa que não aconteceu. No filme fala que o rei de Esparta morre, só que ele não morre. E ele vai com 300 homens lá. Só que os persas perdem por conta de não saber a geografia do lugar. Que lá de cima eles jogavam pedras e esmagavam os persas. Os soldados de Xerxes. Então, assim, o que isso é importante para nós? Que dentro dessa relação dos persas, e os persas eram um grande império daquela época, eles dominavam vários territórios. E parte desses territórios foi tomado por Atenas durante, né, o desenvolvimento de várias batalhas para a expansão daquilo que era os domínios da Liga de Delos e de Atenas. Com a derrota de Atenas e da Liga de Delos por Esparta, possibilitou que os persas retomassem parte desses territórios, né? Então, assim, no final das contas, a guerra interna, se fosse pensar assim, dentro da Grécia, né, entre o povo grego, na verdade, só serviu para enfraquecer o povo grego, que no final das contas, além de ficar enfraquecido militarmente, também ficou enfraquecido territorialmente, e possibilitou novas investidas do povo persa, e aí justifica, inclusive, né, o filme 300, né, que é justamente pós esse período, né? Se a gente perceber lá, existe uma certa animosidade entre Esparta e Atenas no filme. Depois surge a figura do Xerxes, que é o dominador, que quer derrotar a Grécia como um todo, dominar a Grécia como um todo, e aí Esparta depois passa a assumir essa oposição aos próprios persas. E depois nós temos aí um período helenístico, que é justamente vinculado já ao imperador Alexandre o Grande, né? Que é justamente quando o Império da Macedônia vem e domina toda a cultura grega. Qual que é o benefício da expansão, né, do Império Macedônio e da dominação da Grécia por Alexandre o Grande? Porque foi a partir dali que a cultura da Grécia foi difundida por todo mundo.
que virou o Império Romano, né? Isso. Que de vez da Grécia aderir à cultura romana, foi a cultura romana que aderiu à cultura grega. Tanto que os mesmos deuses gregos que a gente conhece como... a gente conhece pelos nomes comuns, foram incorporados pelos os romanos, mudou. Aí Júpiter, Saturno, Netuno. Exatamente. Então a gente vê assim, que a cultura grega ela é importante nesse sentido porque ela passa a ser um referencial para todas as outras culturas. Né? E a partir da expansão provocada pelo Alexandre o Grande, né, com a dominação do Império da Macedônia, é que a cultura grega vai ser disseminada. Né? O Império da Macedônia depois vai ser incorporado dentro do Império Romano, e aí a gente vai trazer, quando a gente fala, né, até é muito como falar, a cultura greco-romana, né? Ou seja, são justamente os traços que fazem essa interferência, essa confluência, tanto da cultura grega como da cultura romana. Sejam através da mitologia, né? Mitologia grega e mitologia romana, que é o indício, seja através das artes, né? Se a gente for pensar nas esculturas, nas obras de arte, no período clássico da Grécia e do período romano também, a gente vê uma grande semelhança, né? A influência justamente de toda a cultura grega dentro da cultura romana e depois, com a expansão do Império Romano, né? Em grande parte da Europa, é que essa disseminação da cultura foi feita de maneira muito maior, muito mais sem controle, e que traz influência até os dias de hoje. Certo? Então, vamos lá. Professor, até hoje, carnaval mesmo. Todo mundo fala que carnaval é pecado, mas ninguém sabe o significado de carnaval. Carnaval? É. A festa da cultura, da agricultura? Ela é para o deus Baco, o deus do vinho. Carnaval significa festa da carne, mas quase ninguém sabe o significado. Fala que vem de Veneza, mas não tem nada a ver. É da cultura grega, que era a comemoração do deus Baco. Várias das situações hoje traz influência de toda a questão da cultura grega, da cultura romana, de uma forma ou de outra. Né? Obras de arte, festividades, arquitetura, né? Se pensar hoje nas grandes estruturas de arquitetura, de engenharia, também vem dessa época. Né? Pessoal, então, o que é importante? Né? A gente voltando agora a falar um pouco sobre a cultura grega, já trazendo indícios daquilo que era parte da colaboração da cultura grega para toda a sociedade, né? O que a gente pensa até nos dias de hoje. É a própria formação de ideias daquilo que seriam formas de governo. Quando eu falei da autonomia das cidades-estados, isso fez com que parece que a Grécia fosse um laboratório. Ou seja, ali se criou as diversas formas de conceituação de como poderiam ser vistas as formas de governo. Claro, um conceito muito primitivo ainda, mas já muito fácil de identificação de como ele se daria. E quais são esses conceitos de formas de governo que surgem também a partir da sociedade grega, né? Um conceito de tirania, de democracia ou de aristocracia, né? Ou seja, são 3 formas de governo diferentes que poderiam existir dentro de cada uma das cidades. Quando a gente vai falar lá, um pouco mais para frente, a gente vai falar sobre Aristóteles, né? Que foi um dos grandes pensadores do mundo, né? E vem da filosofia grega. Ele vai considerar, né, e juntamente vem isso lá, também nos estudos de Platão sobre a república, sobre a política, né? Vai ver a importância desse tema para esses pensadores, que eles vão falar que existem, né, Aristóteles vai falar o seguinte, que dentro do estudo de política, e política para Aristóteles vai ter um sentido de que
política está relacionada à coisa da polis, da cidade. Então, não é o conceito de política que nós temos hoje, né? Ou talvez um conceito mais concentrado, um conceito mais puro de política. A palavra política vem de coisas da polis. Então, o que ele vai falar? E quando se estuda a política, de como a polis pode se desenvolver, ela poderia se desenvolver em 3 formas puras de governo. Né? O governo poderia ser através de uma monarquia, que poderia ser representado depois por uma tirania. Né? Pode ser através de uma democracia, que através de uma forma desvirtuada poderia ser uma demagogia, e uma aristocracia, que viciada poderia se transformar numa oligarquia. Né? E qual que é a formação dos conceitos a partir disso? Né? A tirania, para a conceituação da Grécia, é diferente daquela ideia que nós temos hoje. É um tirano. Né? O que é um tirano? É aquela pessoa, aquele detentor de poder, né? Aquele governante que governa com terror, né? Com o exercício da força, com o exercício arbitrário de vontades. O conceito puro de tirania estaria muito mais vinculado à questão da monarquia, né? O governo absoluto por uma única pessoa. A tirania é uma monarquia desvirtuada. Né? Para o povo grego, né? Isso é uma formação mais inicial. Quando a gente fala em tirania, seria essa forma de governo, né, por uma única pessoa. Então, quando uma única pessoa governa, uma única pessoa dá as diretrizes, para o povo grego era denominado de tirania. Né? Por isso que eu coloquei aqui que é uma forma diferente de compreender a terminologia. Né? É quando, então, a tomada do poder por um único indivíduo. Poderia ser uma tirania, né? Não no sentido negativo que nós temos construído hoje. Da mesma forma, uma outra forma de governo que poderia existir, e de fato existiu, né? Principalmente dentro de Atenas, era a democracia, que está vinculada ao conceito de representatividade, né? Participatividade, não de representatividade. Participatividade, ou seja, as pessoas elas participam da decisão da polis. Então, enquanto na tirania, na monarquia, uma única pessoa decide pelo futuro, pelos entraços da sociedade, da polis, num conceito de democracia, essa decisão ela é compartilhada. Por isso que a gente vai falar daqui a pouco dessa proximidade, dessa base da formação do conceito de democracia hoje, né? De onde nós temos a ideia de representatividade. E uma última forma seria a aristocracia / oligarquia. Isso aí seria democracia direta? E a nossa semi-direta? Na Grécia seria uma democracia direta, porque é o próprio povo decidindo, votando. Na nossa, nós temos uma democracia semi-direta. Eles também faziam votação. Por exemplo, eles eram assim. É que eu esqueço muito os nomes, mas cada um tinha um nome. O povo, o próprio povo votava num representante para eles. Aí o que acontecia? No dia que tinha o plenário, o representante do povo, que era também uma pessoa pobre, não era uma pessoa igual hoje. Hoje a gente normalmente escolhe pessoas que já estão no poder ou pessoas que têm um pouco de poder aquisitivo acima do nosso. Não, na época deles eram pessoas do campo mesmo. Ele pegava, vamos supor, aquele camponês que tinha uma voz altiva, que conversava com todo mundo, aí eles votavam e falavam para esse camponês quais seriam os benefícios que eles queriam. Aí esse camponês ia no dia que tinha o parlamento e ele passava a reivindicação do povo. Aí o que acontecia? Era se votado ali no parlamento, sim ou não. Metade, vamos supor, do parlamento votasse sim e a outra metade votasse não, aquela reivindicação voltava para o povo e o povo que votava.
E tanto que isso na Roma também foi usado muito também. Isso mais em Roma do que na própria É. Grécia. Na Grécia, o conceito inicial de democracia vai se desenvolver sobre a forma de participação direta. A gente vai ver que como que se dá a estrutura democrática na Grécia, a gente vai ver que ela é bem distante do que é hoje, e ela é bem distante porque, né, o conceito de representatividade ele era muito limitado. Até mesmo para começar por quem era considerado cidadão que poderia participar de uma assembleia, de votação. Não é todo mundo, igual nós temos hoje. Hoje quem que exerce cidadania, exerce o voto? Todo mundo que tem 18 anos ou 16 anos, né, que possa, a partir dali, já exercer seus direitos políticos. Né? Na Grécia, a cidadania que está vinculada à democracia, a gente vai ver que tem uma certa aresta, existem alguns limites. E aí nós temos, por fim, a última forma de governo, a aristocracia, ou oligarquia, que é o governo por muitos ou por uma classe. Né? Lembra da história brasileira? A época das oligarquias, política do café com leite? Ou seja, uma classe de coronéis, uma classe dominante, que revezava o poder. Não tinha uma estrutura de participatividade, de modo que qualquer um poderia assumir. Mas era o governo de muitos que revezavam o poder. Essa é uma ideia de oligarquia, né? Ou de aristocracia. Então, a gente tem assim, quando uma pessoa decide o rumo de alguma coisa, monarquia e tirania. Quando todos participam de democracia. E quando muitos, ou um grupo específico, né, detentor de certo poder, uma família, uma classe social, a gente vai ter os conceitos de aristocracia ou de oligarquia. Então, essa é a conceituação relacionada de como o povo grego já trazia isso. E vejam que essa conceituação inicial é aquilo que se permeou dentro do estudo do direito, né, ou da própria ciência política até os dias de hoje. O conceito de que é tirania, monarquia, democracia, demagogia, aristocracia e oligarquia são conceitos de formas de governo que nós temos até hoje, dentro da ciência política. Então, olha a influência daquilo que é o pensamento da cultura grega para os dias de hoje. Né? E aí, né, pensando aqui no povo grego também, o que é interessante a gente trazer de informação? Né? A Grécia, uma das razões que os historiadores falam que possibilitou o desenvolvimento da cultura grega era justamente o número reduzido de rebeliões e de revoltas internas. Por quê? Na Grécia, quem eram os escravos? Os escravos eles eram ou advindos de guerras, né? Ou seja, recrutados por guerras, ou então aqueles escravos tidos de dívida, né? Esqueci o nome específico para esse tipo de escravidão. Eram ou de guerra, ou então de dívida, de pirataria, que eram trazidos ali. E esses escravos, eles eram tratados como parte da família, diferente do conceito de escravidão que nós temos depois, já no século XV, de força de trabalho forçado. Né? Eram trabalhos forçados, mas os escravos se comportavam como membros dentro da própria estrutura familiar do senhor da casa. Né? Então, eles trabalhavam juntos com os senhores, eles assumiam várias posições dentro das estruturas políticas, das estruturas sociais da sociedade, mas eram escravos. Significavam que eles não tinham a plena liberdade, mas não era aquela coisa, aquele conceito de escravidão que nós temos construído de trabalhos forçados. E aí, por isso se tem poucas notícias de rebelião dentro da sociedade grega, diferentemente de Roma. Né? Roma, a gente vê que o Império Romano ele passou por vários problemas estruturais que, inclusive, degringolaram no fim do Império Romano, justamente pela sua vasta expansão, a dominação dos povos, a formação de escravos de guerra, mas que, mantendo, né, o ânimo de voltar à sua independência,
esses escravos eles se rebelavam a todo instante contra as normas impostas pelos romanos. Então, a diferença de estrutura entre Grécia e Roma também se dá a partir disso, né? E aí, quais outras características dentro da sociedade grega é legal a gente conhecer, né? Então, tinha essa questão da escravidão, que era algo diferente do conceito que nós temos. Em relação ao divórcio, possibilitava-se o divórcio recíproco, ou seja, tanto o homem como a mulher poderiam pedir o divórcio. Então, a gente vê uma certa autonomia, inclusive, da mulher dentro da sociedade grega já, em relação à não permanência dentro do relacionamento. Praticavam o abandono de crianças, né? Então era normal na sociedade grega o abandono de incapazes de crianças, né? E a gente vê isso também representado lá no filme de 300 de Esparta. Inclusive, eles permitiram o assassinato, né? A morte de crianças que nasceram com defeitos, né? Com deficiências, justamente para tentar manter bons soldados, manter bons cidadãos saudáveis. Era possibilitado isso. E uma das curiosidades é que o que diferenciava o povo era a forma de se vestir, as roupas. Então, você sabia na sociedade quem era escravo, quem era senhor, quem era estrangeiro, pelas roupas que vestiam. Então, um dos crimes que eram punidos é, inclusive, o roubo, né, o furto de roupas lá nas praças de banho. Então, às vezes o cara queria se passar por alguém de uma outra posição social e roubava a roupa da pessoa. Esse era um crime punido dentro da Grécia, justamente porque era como se fosse o estelionato. A pessoa vestiu a roupa, ela vestia aquilo que a roupa representava, a classe social. Então, se o cara queria se passar por um aristocrata, ele roubava a roupa de banho do aristocrata e saía da sociedade vestido e passava a ser considerado uma pessoa distinta. Então, por isso que era punido esse tipo de crime, né? O que mais? A religiosidade grega era formada por um sistema de politeísmo, né? A adoração, a veneração a diversos deuses. Eles criavam inúmeras divindades que representavam desde os fenômenos naturais aos fenômenos, né, ordinários da vida comum. Então, e isso, a mitologia grega se desenvolveu em cima disso e traz isso que nós temos até hoje, né? Daquilo que nós temos de conceito de mitologia grega, né? Então, sei lá, desde Zeus, Apolo, acho que já é bom, mas Zeus, Atenas, Hermes, Narciso, Dionísio, vários deuses que a gente conhece dentro da mitologia grega, que traz essa influência não de uma alta religiosidade, né, mas de uma alta influência desse conceito de politeísmo, né, de vários deuses ordenando a vida comum deles. E aí, dentro da cultura grega, o que é interessante, né? Justamente essa vinculação entre o divino e o humano. Os deuses, apesar de serem deuses, serem seres sobrenaturais, eles tinham toda uma emocional humana. Inclusive, nós vemos vários contos, né, das histórias gregas mostrando justamente o relacionamento de deuses e homens, que dão origem, inclusive, aos semideuses, né? Então, Hércules é filho de um deus ou um mortal, né? Entre outros heróis que põem, né? Agamemnon, e aí vários, né? Que vão sendo justamente fruto desse relacionamento entre deuses e homens, mostrando que, e que pese o fato de serem deuses, eles passam por todos os sentimentos e emoções humanas. Isso está presente na cultura, na religiosidade grega, que vai ser algo completamente diferente de outras culturas que pregavam, inclusive, o politeísmo ou tinham a religião como uma premissa, como uma fonte norteadora da sociedade, onde que o Deus é Deus e como Deus no céu e os homens na terra, né? Não existiam essa vinculação, esse estrito relacionamento entre deuses e homens. Certo?
Vamos lá falar um pouco, então, sobre a filosofia política, né? E aí, aquilo que está dentro da filosofia política, que talvez é a ponto central, ou principal da nossa aula de hoje, daquilo que é a colaboração da cultura grega para os dias de hoje, está relacionado à democracia, né? Então, novamente, né, a cultura grega é importante por vários aspectos, né? Aspectos tanto das reflexões e indagações políticas, filosóficas e jurídicas. Quando a gente fala na maior contribuição do povo grego para a formação do direito da sociedade que nós temos hoje, a gente está vinculado à ideia de democracia. E aí, quando a gente fala em ideia de democracia, a gente primeiramente pensa naquilo que é hoje para a gente voltar ao passado. Quando eu pergunto para vocês, né, João, o que é democracia para você? Um lugar que todos têm direito de escolher o seu governante. Perfeito? A gente pensa na democracia, a gente pensa no espaço de participação. Todos participam das decisões. Ah, mas participa de que forma? Aí a forma com que a gente participa é o que vai dizer se é uma democracia direta, indireta, semi-direta, né? Uma democracia representativa, né? Uma democracia participativa. Esses conceitos a gente vai aprimorar, né, nas nossas aulas, mas a partir de uma ideia inicial de democracia, de participação. E por que essa ideia de democracia ela é importante dentro da cultura grega e influencia hoje, né? Porque foi lá na Grécia que, de certa forma, isso foi disseminado inicialmente. Ou seja, essa forma de participação das decisões da polis. Ou seja, uma forma de governo, uma forma de fazer política. Fazer política, ou seja, participação das coisas da polis. E aí, né, lá na Grécia, nesse período áureo, que é o período clássico, ali de 580 até 338 a.C., né, os cidadãos, né, homens livres iguais, deliberavam sobre os destinos políticos, ou seja, faziam política. Então, quando eles votavam sobre as coisas da cidade-estado, da polis, eles faziam política. Isso é o conceito primitivo de política, ou seja, cuidar das coisas da cidade. Então, se eles votam, vamos plantar milho, não vamos plantar feijão, nesse inverno, é uma decisão que influencia o direcionamento da cidade-estado, da polis. É política que eles estão fazendo. É o conceito primário de política que vem lá da sociedade grega. E aí, quando a gente fala que na concepção de cidadania grega é distinta da atual, a gente traz esses elementos aqui, porque quem eram considerados cidadãos dentro da cultura grega, da sociedade grega, e aqui a gente está falando especificamente da sociedade ateniense, onde se desenvolveu a democracia. Primeira coisa, nascido em Atenas. Nasceu em Esparta. Poxa, está excluído. Só quem nasce em Atenas, só quem tem lá natural de Atenas, na região deles, pode participar das deliberações da polis. Quem mais? Homem. Mulher está fora da deliberação. E maiores de 20 anos. Então, você, é um conceito de democracia aberta. Nossa, a Grécia é o berço da democracia. Beleza. Numa primeira imagem, a gente fala um germe da democracia. Uma semente daquilo que um dia iria se tornar a democracia. Né? Qual que é a colaboração grega? Né? É justamente a possibilidade de chamar toda a comunidade, entre parênteses, porque não é toda a comunidade, mas para decidir sobre o futuro da polis. Chamar a comunidade para fazer política. E aí a gente tem as limitações, sabe? Chamar toda a comunidade é chamar os nascidos em Atenas, os homens acima de 20 anos. Né? Quem estava excluído, então?
os estrangeiros, chamados de metecos, as mulheres e a grande massa de escravos. Então, se a gente pensar lá na cidade-estado de Atenas, né? Tinha que estar na cidade de Atenas, homens maiores de 20 anos. O pai e mãe tem que ser ateniense, porque se o pai fosse ateniense e a mãe não fosse, também não poderia participar. Nascidos de Atenas, né? E aí, tinha onde essas reuniões, essas deliberações aconteciam. Nessa estrutura aqui chamada de ágora, né? Então, a ágora era esse local onde se reuniam as pessoas desses atenienses para fazer essas deliberações. Pessoal, e não era nada fácil. Ah, beleza, são essas pessoas. Imagina Itajubá, nós temos lá 100 mil pessoas. Eu não sei quantas pessoas tinham em Atenas, né? Mas imagina Itajubá, se a gente fosse estabelecer uma democracia como a ateniense. De 100 mil pessoas em Itajubá, vamos excluir as mulheres, vamos excluir os menores de 20 anos e vamos pegar aquelas pessoas, os homens que são naturais de Itajubá. Vamos fazer uma votação. Vamos aprovar um projeto de lei, né, orgânica para mudar as normas de construção lá no bairro da Medicina, né? A partir de agora, podemos construir o bairro da Medicina vai ser um bairro industrial, não vai ser mais um bairro comercial. Vamos fazer um projeto de lei para mudar isso lá dentro do plano diretor. Vamos deliberar? Vamos. Então, faz uma convocação democrática. Vamos chamar todos os homens maiores de 20 anos, nascidos em Itajubá para votar. É algo fácil? Não. Não é. Cirurgia de hoje não é algo fácil, imagina em 400 anos antes de Cristo fazer um negócio desse. Então, as deliberações sobre aquilo que era os rumos da cidade-estado, é legal a gente pensar no conceito de democracia, mas não é o que acontecia da noite para o dia, né? Imagina só, ia lá, votar. 6 mil, 7 mil, 8 mil pessoas votando. Como é que você conta isso? Levanta a mão. Então, era algo extremamente difícil de fazer um consenso, né? Mas a contribuição é para a nossa formação da ideia daquilo que era, né, a intenção da sociedade ateniense, trazer o povo para a deliberação. Isso é a colaboração. E aí eu tinha só um exemplo aqui, né? Segundo historiadores, então Atenas, por volta de 480 anos antes de Cristo, contava com mais ou menos 30 mil cidadãos, 90 mil mulheres e, sempre lá, as crianças e a grande massa de escravos, né? Somando um total de mais ou menos 150 mil habitantes. Vamos colocar isso, uma Pouso Alegre da vida, né? 150 mil habitantes, né? No auge dessa civilização, Atenas chegou a ter 250 mil habitantes, sendo 40 mil cidadãos, 120 mil mulheres e 20 mil crianças, né, estrangeiros, 60 mil escravos ali. Então, imagina só, 40 mil cidadãos. Quem são os 40 mil cidadãos? 40 mil homens acima de 20 anos nascidos em Atenas. Então, esses 40 mil poderiam votar. Então, exercia de fato os 40 mil levantando a mãozinha lá e manifestando a sua vontade. Então, não era, né, dentro daquilo que a gente tem de estrutura histórica, é legal a gente imaginar no ideal grego. Mas, na prática, a gente vê que era muito dificultoso e talvez não necessariamente se desenvolvia da forma como que a história apresenta para a gente, né? Mas, versus a democracia, né? Como se qualquer votaçãozinha todo mundo participava, né? Quando a gente entra nessas questões, não é tão fácil assim. E aí, só ressaltando, né, o que é importante, que a gente vê na Grécia, é justamente essa inexistência de uma autoridade central. Então, quando a gente fala na Grécia como um todo, cada cidade, estado, tinha a sua autonomia governamental. Significa que esse conceito de democracia que a gente está falando aqui, ele é aplicado a quem? Atenas. Quando a gente vai falar de outras cidades-estado grega, né, não necessariamente existe a democracia. Como, por exemplo, a gente vai ver Esparta, que era uma monarquia de 2 reis. Então, além de Esparta ser uma monarquia, eram 2 reis
reinando de forma conjunta, né? Então, o sistema de governo é totalmente diferente do sistema ateniense, mas também era Grécia. Certo? Só passando aqui, então, a política, que significa a vida na polis, é que permitiu esse conceito aí de que a sociedade grega, né, e a gente confunde muitas vezes o conceito de sociedade grega com a ateniense, foi o que permitiu esse destaque para a cidade de Atenas. Né? O que é importante aqui? Deixa eu só ganhar um pouco de tempo. Isso, esse conceito de Clístenes, né? Sobre essa formação da cultura grega, da cultura ateniense, para a participação democrática. Né? O que Clístenes colocou? Né? Que esse mecanismo de democratização, de você trazer o povo para deliberar sobre as questões da polis, para que o povo fizesse a política, ele permitia que cada cidadão, em algum momento da sua vida, seria governante, ou seja, que a participação popular, né, a participação daqueles cidadãos, permitiria que sempre alguém tomasse a frente das decisões políticas. E por isso, a importância de se fazer uma boa política. Porque aquilo que se determinaria dentro da sociedade, dentro de determinada votação, beneficiaria a todos. Então, aquele que tomasse a frente das negociações, né, das votações, ele teria que exercer aquilo de forma boa, de forma plena. Por quê? Ele beneficiaria a toda a sociedade. Por isso, esse conceito puro de política, de que a decisão, né, daquilo relacionado à polis, à vida da cidade-estado, é algo benéfico para todos. Por isso, existia esse dever de responsabilidade compartilhada entre todos os cidadãos. Então, coloco aqui, né, como ponto central, talvez, dessa nossa abertura sobre a sociedade grega. Né? O que é a democracia? Né? E aí, qual é a diferença, então, da democracia grega para a democracia atual? Esses são os questionamentos que vão ficar dessa primeira parte da nossa aula. Né? Enquanto na democracia ateniense, os cidadãos tinham uma participação direta na aprovação de leis e nos órgãos políticos da polis, né? Uma democracia participativa. A nossa democracia atual é uma democracia representativa. Né? Ou seja, os cidadãos elegem representantes. Nós participamos do Estado democrático de direito. Né? Nós estamos sobre a vigência de uma democracia. Mas a democracia nossa hoje, ela se desenvolve tanto de forma direta como de forma indireta. Né? Por isso, uma democracia semi-direta. De forma indireta. Nós não estamos lá no Congresso Nacional fazendo a política, tomando as decisões. O que nós fazemos? Elegemos representantes. Então, lá na Constituição, né, lá no preâmbulo, né, lá no começo dos artigos, todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos. Esse é o conceito de democracia dentro da sociedade brasileira. Todo poder, ou seja, o poder de direção do Estado brasileiro está na nossa mão. O poder emana do povo. Mas o exerce através de representantes eleitos. Ponto. Isso é a democracia representativa. Eu tenho poder de decisão sobre o Estado, mas eu transfiro esse poder para uma outra pessoa através do voto. Democracia representativa, né, de forma indireta. Mas nós também exercemos a nossa democracia de forma direta. E nós exercemos a nossa democracia de forma direta através de 3 institutos diferentes: o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, né? Que são previsões dentro da Constituição. Por quê? O plebiscito e o referendo, né? O plebiscito, quando o Congresso está pensando em criar uma lei. Eu vou criar uma lei sobre
Dá. Vamos pensar nos últimos exemplos. Que odiava o Estatuto do O Desarmamento. Estatuto do Desarmamento, mas eu acho que o Estatuto do Desarmamento foi plebiscito ou foi referendo? Não, o plebiscito foi quando Teve um plebiscito. teve um plebiscito foi quando votou se voltava a monarquia, se continuava a república ou virava parlamento. Se eu não me engano, foi por meados de 92, 93, foi Que é uma quando previsão constitucional. foi. Aí foi votado para continuar a república. Eu não me recordo, mas o que teve? Assim, eu sei que teve esse, que é uma garantia constitucional, que o povo seria chamado Do para desarmamento foi manifestar referendo. se ia ou não manter a república ou se votaria para Monarquia. parlamentarismo, monarquia. Então, o povo foi convocado para ir na urna e votar. Quero que mantenha a forma de governo ou quero que mude. Existe uma previsão constitucional, dada pela Constituição de 88. Isso é um princípio. Por quê? O povo é chamado para manifestar de forma direta o que ele quer sobre... Eu não estou elegendo ninguém para votar para mim. Eu elejo um deputado federal para fazer uma lei que pode indiretamente me beneficiar ou me prejudicar. Mas eu transferi isso para um deputado, para um senador, para um vereador, para um prefeito, para um presidente. Isso é uma democracia indireta. Na democracia direta, não. Eu mesmo voto, e meu voto é o que vai contar pela decisão. Isso é o plebiscito. Quando eu sou convocado para decidir. E o referendo? O referendo é quando o Congresso ele faz uma lei, por exemplo, Estatuto do Desarmamento, ele faz a lei já está pronta. Aí ele fala assim, ó, brasileiros, existe essa lei aqui, ó, Estatuto do Desarmamento. Vocês querem que ela entre em vigor ou não? Aí a gente vai lá e vota se a gente quer ou não, que é o referendo. Assim, a gente referenda, a gente valida um ato normativo. Isso a gente participa diretamente, porque se a gente fala não entra em vigor. É a vontade popular. Isso é forma de participação direta dentro do Estado democrático nosso hoje. E o outro é a iniciativa popular. A iniciativa popular, o que é? Hoje, quando a gente fala da criação de lei, não, é criação de lei. Quando a gente está falando em criação de lei, a gente fala que a gente atribui isso ao legislativo, ao poder legislativo. Seja ao vereador, no plano municipal, seja aos senadores e deputados federais no plano federal, seja aos deputados estaduais no plano estadual. Eles têm a competência pela criação de leis. Então, a gente atribui esse poder para eles. Na iniciativa popular, é o povo fazendo um projeto de lei. Então, o povo se reúne, tem que pegar as assinaturas, tem uma regrinha lá, 2% do eleitorado nacional, dividido no mínimo 5 estados. Muito fácil fazer uma iniciativa popular. Você pega... Qual foi o último exemplo? Iniciativa popular? Não me recordo. Depois a gente olha ali. Mas você vê que não... Sei lá, eu não me recordo do nome da última iniciativa. Acho que a gente não tinha nem... Acho que nem teve, se bobear. Eu acho que se deve ter tido, foi na época que o Império caiu. Não, mas tem que ser depois de 88. Depois de 88, acho que não teve. Acho que não teve. Não, depois de 88 não teve. Iniciativa Não, popular? não. Eu A não sei, Tia eu acho Limpa que foi do próprio geralmente presidente. pode ter acontecido. Ter uma participação popular. Mas aí, alguém pegou algum deputado, senador, porque a gente vai ver, não a gente, né, mas quando vocês forem estudar o direito constitucional ali, às vezes o direito constitucional, a iniciativa popular é muito difícil. Por quê? Para ter iniciativa popular, você tem que ter a assinatura do projeto de 10% do eleitorado brasileiro inteiro. Então você pega assim, quantos eleitores existem no Brasil? Ah, tantos. Precisa de 2% desse total. Dividido em 5 estados diferentes. Então você tem que fazer prova de que você pegou 2% do Brasil todo e dividido em 5 estados diferentes. Aí você preenche o requisito de admissibilidade do seu projeto de lei, de iniciativa popular. Por isso que é difícil. Então o que acontece?
as grandes corporações, os grandes grupos, sindicatos de pessoas, eles se reúnem, ó, temos uma ideia. O que eles fazem? Chega no deputado, no senador e entrega o projeto para votar. É muito mais simples, porque ele já tem a legitimidade para transformar aquilo num projeto de lei. Por isso que se a gente pensar, eu não me recordo, eu acho que não teve. Aquele caso lá, de quando a filha da Glória Pérez morreu, que ela conseguiu incluir a questão lá do homicídio. Crime de honra, né? É. Foi iniciativa popular? Acho que não. Eu acho que foi iniciativa. Se for pensar assim, é igual a Lei Maria da Penha. Mas quando que Porque foi a iniciativa popular? Não, porque não teve. Não, ela incluiu Não. o homicídio qualificado. Mas eu acho que foi, vamos ver. Mas se for entrar, então, a Lei Maria da Penha.